Desmascarando a ASEC. Você conhece a ASEC? A ASEC é a sigla para Aliança contra a Evangelização das Crianças. A palavra de ordem agora em todo mundo é: use a máscara. Quantas vezes ouvimos isso em 2020 e 2021? Use a máscara. A definição do dicionário para a palavra máscara é esta: peça com que se cobre parcial ou totalmente o rosto para ocultar a própria identidade. Claro que esta ocultação do rosto, hoje obrigatória, tem supostamente a intenção de evitar o aumento do surto do Covid-19. No entanto, não se pode ignorar que esta atitude de se ocultar para agir de maneira mal intencionada é também uma terrível realidade. E neste caso precisa ser desmascarada. Vamos, portanto, desmascarar agora a ASEC. Isto é, vamos dar a conhecer, revelar, tirar a máscara para que mostre bem a sua cara, deixar esta ASEC descoberta. Um dos momentos impressionantes registrados nos evangelhos mostra de maneira inequívoca o amor e o interesse de Jesus pelas crianças, quando ele ensinou que para alguém entrar no reino de Deus precisaria se tornar como uma criancinha. Uma vez, quando algumas mães estavam trazendo suas crianças para que Jesus as abençoasse, os discípulos as afugentavam, dizendo-lhes que não o incomodassem. Mas quando Jesus viu o que estava acontecendo, ficou muito aborrecido com os discípulos e lhes disse: deixe as crianças virem a mim, porque o reino de Deus pertence àqueles que são como crianças, não as mande embora. Eu lhes digo que verdadeiramente todo aquele que se recusar a vir a Deus como uma criancinha nunca lhe será permitido entrar no reino. Nesta ocasião, lamentavelmente, a atitude dos discípulos foi contra as crianças, inclusive afugentando-as. Esta atitude continua sendo reproduzida ainda hoje e precisa ser desmascarada. Ainda hoje, lideranças evangélicas, professores de seminários teológicos, escritores, professores de escolas dominicais, crentes em geral e muitos pais estão colocando embaraços para que os pequeninos venham a Cristo. É preciso identificar e desmascarar os que agem assim. Isso não é difícil. A ASEC, Aliança contra a Evangelização das Crianças. Então, todos os que se colocam contra são marcados pelas seguintes atitudes. Primeiro, não aceitam a Bíblia Sagrada como a palavra inerrante de Deus inspirada e, portanto, é a autoridade final. Eles se apresentam como sábios, cheios de filosofias e conhecimentos humanos e submetem o que Deus fala por meio de sua palavra, a Bíblia, ao crivo de seus próprios raciocínios. Na questão, por exemplo, da salvação da criança, preferem acreditar nas palavras de educadores, de psicólogos, de pessoas que afirmam que certos conceitos a criança não pode assimilar, a não ser que tenha alcançado uma determinada idade, para em seguida concluírem que não se deve evangelizar uma criança, a não ser que a mesma já tenha ultrapassado seus 12 anos de idade. Um absurdo. Em Provérbios 22:6, o preceito bíblico é claro. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Quanto mais cedo ensinarmos aos nossos filhos a palavra de Deus, melhor. No texto de Marcos 10, 13 a 14, que deu início a esta fala nossa do podcast, o Senhor Jesus mostra toda a sua indignação para com o fato de certas pessoas impedirem as crianças de vir a Ele. Tomar as ideias, seja lá de quem for, como pretexto para impedir as crianças de serem evangelizadas, deixa o Senhor Jesus intensamente aborrecido. Segundo, não vem a necessidade de gastar tempo com as crianças, ensinando-lhes a palavra de Deus. Eles não creem que a criança está perdida e precisa ser salva, e ainda olham com desdém todo o esforço evangelístico que procura levar as crianças a terem uma real experiência de salvação em Cristo. Jesus, no registro feito em Mateus 18, 10 a 14, afirma: vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos. E dá um exemplo de como se poderia desprezar um pequenino usando o exemplo de um homem que tem 100 ovelhas. Jesus diz que se uma ovelhinha se extraviar, certamente aquele homem deixará os 99 para ir procurar aquela que se extraviou, pois ela é importante e ele não vai desprezá-la.
No entanto, os que se colocam contra a evangelização das crianças estão, na verdade, desprezando-as. Jesus conclui: assim, pois, não é da vontade do vosso Pai celeste que pereça um só desses pequeninos. Quando Jesus diz que o Pai não deseja que o pequenino se perca, significa que ele está dizendo que esse perigo existe. Terceiro, os que são contra racionalizam que só na adolescência pode ser assimilados conceitos como pecado, regeneração, fé, valor do sacrifício de Cristo, etc. Eles fundamentam suas pressuposições e afirmações de homens famosos. O importante para eles é: o doutor fulano disse isto, e não, Deus assim diz. No mesmo capítulo 18 de Mateus, no versículo 6, Jesus afirmou: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Esta passagem mostra claramente que uma criança pequena pode crer no Senhor Jesus. Infelizmente, embora haja um aviso para os que colocam tropeço das crianças, estarão debaixo de uma terrível condenação, são muitos os que incorrem neste erro de não aceitarem as palavras do Senhor, preferem confiar nos educadores, nos filósofos, nos psicólogos e nos teólogos que criticam a Bíblia. É um grande erro afirmar que a criança precisa crescer para poder vir a Cristo. Jesus disse exatamente o contrário. Não é a criança que tem de tornar-se adulta para receber o reino de Deus. Pelo contrário, é o adulto que precisa tornar-se como uma criança. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 2 e 3. Em quarto lugar, preocupa-se apenas em atender as crianças nas áreas sociais, educação, saúde, lazer, esporte. Eles precisam recordar que se nos tempos do Antigo Testamento uma geração inteira se perdeu devido à desobediência dos pais e dos líderes em ensinar a palavra de Deus às crianças, como lemos em Juízes 2, 10 e 11, outra geração após dele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as palavras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Eis aí o resultado de serem contra a evangelização das crianças. Fizeram o que era mal, porque não conheciam a palavra do Senhor. O grande perigo em cada época é a perda da visão da evangelização das crianças, que deixará uma geração inteira sem o conhecimento da palavra de Deus. Há muitas pessoas, inclusive em posição de liderança em suas igrejas, que até zombam de qualquer esforço para incentivar as crianças a memorizar versículos. Ora, a Bíblia afirma, sem deixar dúvida, qual é o dever dos pais. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. No Salmo 78, Asaf desafia os pais e líderes para que, em obediência às ordens de Deus, não encubram. Pelo contrário, contem às crianças quem é Deus e falem do seu poder e das maravilhas que ele fez. No verso 7 desse mesmo capítulo, Asaf afirma que as crianças podem colocar em Deus a sua confiança, isto é, ter uma experiência real com Deus, se forem devidamente instruídas. No verso 8, há a solene afirmação de que se falharmos na evangelização das crianças, se agirmos contra, acabará surgindo uma geração rebelde. A história de Israel é uma prova do fato de que, por serem contra o ensino da palavra de Deus às crianças, não obedecendo às ordens do Senhor, os israelitas fizeram surgir uma geração rebelde após outra. E, finalmente, a quinta característica dos que são contra, dizem que a evangelização das crianças é desnecessária e prejudicial. Eles afirmam que uma criança influenciada pelo Evangelho fica alienada, não adquirindo consciência dos problemas políticos e das injustiças sociais. Consideram que o fato de crerem na mensagem do Evangelho irá impedi-las de ter um desenvolvimento individual sadio com senso crítico. Mas não é isso que encontramos na Bíblia. Paulo escreveu a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste,
que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Em lugar de serem pessoas alienadas e com fraco desenvolvimento, as crianças que, à semelhança de Timóteo, foram instruídas na palavra desde a terra infância, se tornarão sábias e perfeitamente habilitadas para toda boa obra. Enfim, cidadãos melhores pela fé em Cristo e pela utilização das Escrituras. O poder de Deus tem agido na vida de crianças que bem cedo têm crido e recebido Jesus Cristo como Salvador pessoal. Você certamente já ouviu sobre grandes servos de Deus no Brasil e no exterior, no passado e na atualidade, que foram convertidos da infância. Na verdade, eu mesmo sou um exemplo vivo de que a palavra de Deus aprendida da infância não volta vazia. Que bênção, eu nasci no lar onde os meus pais inculcaram a palavra de Deus no meu coração. Os argumentos e as atitudes daqueles que se colocam contra a evangelização das crianças só podem ser respondidos com a palavra de Deus. A eles também se aplicam as palavras que Jesus dirigiu aos saduceus que o interrogavam. Respondeu-lhes Jesus: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Desmascarando a SEC. No próximo podcast voltaremos a esse assunto. Vamos, servos do Senhor, esta é a hora. As crianças alcancemos